dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração aqui para que seja ministrada a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eterno e maravilhoso Deus, neste momento eu me apresento a Ti e me coloco na Tua presença. Senhor, pastor de Israel, me reveste agora com Teu sangue, repreende agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da Tua palavra. Pai, dissipa agora todo dardo de fogo, Pai, que vem impedir a ministração da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Reveste cada ouvinte agora com Teu sangue, repreende agora toda ação e retaliação do inimigo, Pai, contra todos eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Retira a comichão dos ouvidos, que está escrito na Tua palavra, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Peço a todos os irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias em Salmos 127. Amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti. É uma palavra que fala sobre segurança, prosperidade e fecundidade que vem somente de Deus. Amém? Assim diz: se o Senhor não edificar a casa, olhe bem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor, de novo, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém, igreja? Aí termina a palavra de Deus neste momento. Agora vamos ver o que Deus vai ministrar nossos corações neste momento. Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo neste momento, que venha ministrar cada um presente ouvinte neste momento, em nome do Senhor Jesus. Quando falamos, irmãos, de edificar uma casa, de que falamos? De construir uma casa, evidentemente, não é? Então, deixe Deus ser o arquiteto da sua casa. Vamos ver a casa que Deus quer que você faça. O tema dessa pregação é sobre a família. Amém, igreja? E sobre a casa que Deus quer. Como diz aqui para mim e para ti: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. No Salmo 127, versículo 1. Abrimos nossas Bíblias em Mateus 7, amém? Que vai falar sobre o alicerce da casa. Ou seja, encontramos neste capítulo dois tipos de alicerce, amém, igreja? Assim diz o Senhor para mim e para ti: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? O que Deus nos mostra aqui, nesse alicerce: homem prudente. Há um homem prudente. Há um homem também insensato. Amém, igreja? Há uma casa edificada sobre a rocha. Há uma casa edificada sobre a areia. Há uma diferença entre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha
Veio a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem era esta rocha? Esta rocha era Cristo, porque Cristo, como está escrito na palavra de Deus, é a principal pedra da esquina. Amém, igreja? Outro. E sopraram ventos, veio a chuva, correram rios e combateram a outra casa, ou seja, do homem insensato, porque foi construída sobre a areia. Amém? Este era o insensato, quer dizer, a casa caiu, porque ela não tinha sustentação. Então, para se construir uma casa, temos que ter o quê? Uma base, ou seja, o alicerce. Essa palavra nos mostra e nos fala sobre o alicerce, que ela tem que estar edificada à rocha, ou seja, a Cristo. Amém, igreja? Como podemos ver em Efésios de 2, capítulo 2, Efésios capítulo 2, amém? A partir do versículo 20 ao 22, o que diz Deus para mim e para ti: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que vem ser isso para mim e para ti? Falando desta base, ou seja, deste alicerce, pois para construir uma casa é preciso ter alicerce, paredes, teto, água e luz. Semelhamos a água, a fé e luz, a Bíblia. Amém? O que quer dizer isto aqui? Sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, ou seja, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Amém, igreja? Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificado e ressurreto, conforme está lá no versículo 20. Não é isso? Foram as pedras fundamentais da igreja e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento como o testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Segundo fundamento, todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registrados historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. Então, as gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho da sua verdade. Então, o Evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. Outro fundamento dos apóstolos, ou seja, todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do Evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar manter-se fiéis a eles, conforme está em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, certo? Então, rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor, como está em João, capítulo 16, do versículo 13 ao 15, entendeu? Como está em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 36 ao 38, como está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 9 ao 11.
Também continuar a missão e ministério apostólico, comunicando continuamente a sua mensagem ao mundo e à igreja, através da proclamação e ensino fiéis no poder do Espírito, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8. Encontramos também em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 14. Encontramos também em Tito, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9 e assim por diante. Não vamos falar disso neste momento, porque vem mais coisa para frente. Amém, igreja? Aqui só estou citando mais ou menos os fundamentos dos apóstolos, o que eram naquele tempo. Não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos, amém, no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior, conforme está em Atos capítulo 20, do versículo 27 ao 31 e 1 Timóteo de 6 ao 20. Amém? Falamos aí que a principal pedra de esquina é Cristo, que Ele é a rocha e que essa casa vai ser feita por um homem prudente, porque vai ser edificada sobre uma rocha. Amém? Não sobre uma areia. São os exemplos. Agora vamos falar sobre paredes. O que vem ser essas paredes? Paredes são proteção. As paredes vão proteger a casa. São as colunas, não é verdade? Conforme está escrito lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 14. Diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? O que Deus nos diz aqui que devemos proteger nossos irmãos, nossas mulheres ou nossos maridos, vossas casas e vossos filhos. Somos proteção, temos que estar sob proteção também divina. Depois de colocar as paredes, se coloca um teto. Então, paredes são as colunas, não é isso? Como está escrito que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e as portas do inferno, ramadaço, canto e decanto, não prevalecerão. Amém, igreja? Logo após vem a construção do teto. Você vai tampar a sua casa, não vai tampar a sua casa para que não venha a chuva e molhe a sua casa, não é isso? Quando falamos deste teto, estamos falando da presença do Senhor, da cobertura da família, conforme está no Salmo 91, versículo 10, que diz o que para nós? Nem mal te sucederá e nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem e te guiarem em todos os teus caminhos. Amém? Igreja, assim está lá no Salmo 91, no versículo 10, se não me engano. Amém? Então, o que ele quer dizer isso aqui para nós? Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá. Nada poderá suceder a um crente fiel, a não ser com a permissão de Deus, conforme está lá no versículo de 7 ao 10. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Até passei um pouquinho. Amém, igreja? Que diz isso? Então, conforme está escrito desta maneira, isso não significa que ele nunca terá contratempos e nem dificuldades, porque tudo que sucede ao justo, sucede ao justo. Tudo que sucede ao injusto, sucede ao justo também, conforme está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 ao 36. Mas, enquanto fizermos de Deus nosso Senhor, nosso refúgio, tudo o que acontecer, a nossa vida contribuirá para o nosso
bem, conforme está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Amém? Então falamos aí de quê? Do nosso teto, ou seja, da cobertura da família, da presença do Senhor. O Senhor, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Entendeu? Então temos uma cobertura aí. Amém? Funciona agora uma casa sem água, semelhamos a água agora à fé. Amém? Funciona uma casa sem luz, vamos dizer que esta luz é a palavra, a Bíblia, amém? Vamos falar agora sobre a água, que está lá em João capítulo 7, no versículo 38. Vamos ver o que diz João 7, amém? Versículo 38. Que água é essa? Por que água? Né? João 7, versículo 38. Diz assim: é uma palavra de santidade, não é isso? Não, de batismo no Espírito Santo, amém? Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do teu ventre. Amém? Rios de água viva. Não faltará água para você, irmão. Tem pessoas que não choram, entendeu? Tem pessoas que não são quebrantadas, são difíceis de chorar, mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no teu ventre. Você vai ter sempre água, não vai te faltar água nunca, irmão. Nunca, nunca, nunca. Entendeu? Isso é comparado o quê? A fé. A água é comparada à fé. Aquele que crê em mim, entendeu? Você tem que crer, que? Porque aquele que crê, vê. Amém? Vamos falar agora da luz. A luz é referente à Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. Vamos lá em Salmos 119. Olha, vamos dar uma passeada boa nessa Bíblia. Vamos em Salmos 119. O maior salmo da Bíblia, amém, irmão? Salmo 129, que diz assim: o Senhor para mim e para ti. Salmo 119. Diz assim o Senhor para mim e para ti. No versículo 105. Amém, igreja? Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você jamais ficará na escuridão, tendo ele como luz. Ele diz o quê? Que ao justo resplandece luz nas trevas. Por que justo? Porque o justo veio para o ímpio e o reto para o iníquo. Quando você é justo e quando você é ímpio. Você é ímpio quando você não conhece a palavra de Deus. Você é justo a partir da hora que você conhece a palavra de Deus. Entendeu? Então, ao justo resplandece luz nas trevas. O ímpio está na escuridão, nas trevas. O reto veio para o iníquo, ou seja, aquele que já conhece a palavra de Deus. Entendeu? Ele já não tem mais o justo. Nesse caso, ele vai ter o reto para a correção dele. Amém, igreja? Isso que Deus quer nos passar neste versículo. Amém? Então, que conclusão chegamos? A casa vista por Deus é assim. Não importa se ela é grande ou se ela é pequena. É um lugar firme na rocha, com proteção, presença do Senhor e onde flui o rio do Espírito e a luz da palavra de Deus. Mais nada. Portanto, então, amigos, eu digo a você, deixa Deus ser o arquiteto da sua casa. Amém, igreja? E que a paz do Senhor reine sobre os lares de todos vocês e Jesus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Minha casa é tua, Senhor.
exaltam, ó Deus, verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, Tu és necessário em minha família, Tu és indispensável em minha casa, Pai. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade.